hoje. No canal Próxima Parada, você verá ônibus, modelos, carrocerias, únicas aqui no Brasil. Lembrando que se você sabe de algum ônibus raro, aqui no nosso país, deixe nos comentários, que trazeremos a público numa parte 2 desse vídeo. Você já ouviu falar em ônibus com 2 direções? Sim, isso existe. A empresa Rápido Luxo Campinas tem em sua frota um veículo de treinamento, com 2 direções. O carro se trata de um Torino 89 de motor dianteiro, sobre o chassi Mercedes-Benz. É igual à versão comum, porém o diferencial é na direção. Ainda no grupo Bellarmino, a empresa VB Transporte e Turismo, também de Campinas, tem em sua frota um Caio Vitória sobre o chassi Mercedes-Benz OF 1315, com dupla direção. Outra empresa que tem Caio Vitória, com dupla direção porém com motor traseiro, é a Autoescola Resgate, de São Paulo capital. Essa semana, o canal Val Prado trouxe a público para nós, um belíssimo Vitória com dupla direção. Dando continuação ao vídeo, vamos falar agora do Itapemirim 12717, o famoso cara de mal. Quando a Itapemirim alcançava seu auge, lá nos anos 80, 90, o dono Camilo Cola, para tornar seus deslocamentos até as garagens mais rápidos e confortáveis, ele transformou em motorhome o carro 6139, que era um Ciferal líder. Porém ele foi ficando velho e desgastado e por isso precisava ser substituído. O escolhido na sucessão foi o 12717. Originalmente ele era um Superbus 2, fabricado em 1986, com chassi Scania K112. Com a transformação externa pela própria Itapemirim, e a interna por outra empresa, o veículo ganhou curvas no design mais agressivas e marcantes. A interna era puro luxo, já que tinha até escada que saía do bagageiro. Hoje ele se encontra no museu da empresa em Cachoeiro de Itapemirim, e justamente ele está ao lado de seu antecessor. Dando continuidade, vamos falar agora de 2 carros Scania Opticruise, que foram testados na Catarinense e Gontijo. Em 2007 na Suécia, a matriz da Scania tentava lançar um chassi com câmbio Opticruise que ao invés de 7 marchas, tinha 12. Então a Scania do Brasil trouxe da Suécia 2 protótipos para testes. Ambos os modelos que receberam o chassi eram Buscar Jumbus 360. Então eles foram enviados às empresas, e lá receberam nomes. Além do prefixo, o da Gontijo foi batizado de Pampulha com prefixo 12715, e o da Catarinense de Floripa, com prefixo 2781. O Floripa rodou de 2007 a 2010 normalmente pela Catarinense, era comum vê-lo na linha Florianópolis-Curitiba. Após o período de testes ele foi devolvido à Scania, e como o motor era sueco, não poderia ser comercializado no Brasil, posteriormente à retirada do chassi. A carroceria simplesmente foi vendida como sucata para a Advance Transatur, que reaproveitou todas as peças. Já o Pampulha também rodou de 2007 a 2010, igualmente ao Floripa. O carro era sempre visto na linha São Paulo-Belo Horizonte. Numa dessas viagens, o motor superaqueceu, causando derretimento do bloco do motor. Após o ocorrido, o motor e os chassis foram levados de volta à Scania, porém o motor voltou para a Suécia para uma avaliação. A carroceria também virou sucata, igual ao Floripa, e quem comprou a carroceria? A própria Gontijo, onde todas as peças foram usadas e retiradas aos poucos.
O único vestígio do Pampulha está no carro 12770, que recebeu a tampa do Pampulha, onde há o nome do mesmo, já que a tampa original do 12770 havia sido amassada e destruída em um acidente. Outro carro bem interessante é o Midus, da Buscar, que nada mais é que um Elegance monobloco, porém existe algumas diferenças. A primeira é o chassi, que era da HVR Diesel, uma empresa da Buscar. A segunda diferença é o ar-condicionado, que é da Climabus, que também pertence a Buscar. E um detalhe: o ar ficava na traseira do carro, lembrando os modelos mais antigos. A terceira diferença é uma área envidraçada maior da porta. A quarta é que, apesar de trucado, ele tinha a altura do Elegance 340, porém o 340 não era trucado. A quinta diferença é uma linha a mais, no contorno e divisão da placa. Por fim, na traseira do veículo há uma porta de emergência, que geralmente era usada nos ônibus europeus. Porém em pouquíssimas quantidades. Existe Buscar Midus na Pássaro Marrom, Santa Cruz, Lancatur. Até a Rede Globo de televisão tem desse modelo. Porém esses carros são encarroçados, ao contrário do da China Tour. Para fechar o vídeo, temos os DDS da Pássaro Marrom, que, por incrível que pareça, já teve double decker em sua frota. Os dois DDS eram comuns de se verem na linha São Paulo-São José dos Campos. Para entendermos a história deles, precisamos voltar aos anos 90, quando a Marrom prestava serviço de traslado à TAM, ligando os aeroportos de Congonhas e Guarulhos. A TAM solicitou o carro DD para que fossem feito o serviço, já que antes era feito por carros comuns, tocos ou trucados. Respondendo a TAM, a Marrom comprou 2 DD, para agradar e fortalecer ainda mais a parceria das duas. O tempo passou e o contrato das duas empresas se encerrou, e não houve uma renovação. Com isso, ela ficou sem o que fazer com os veículos. Porém, nessa época ela operava o serviço Aeroport Bus Service, na capital paulista, e lá ela colocou os carros na rodagem. Depois de um tempo, o preço do serviço, que já era caro e com pouca demanda, ficou ainda mais caro e a demanda, claro, despencou. Então, para Pássaro Marrom manter DD rodando vazio é um grande prejuízo. Então ela retirou eles do serviço e fez uma pesquisa na sua última tentativa com esses veículos. Ela percebeu que a rota São Paulo-São José dos Campos era a linha que mais demanda tinha, e que dava para encher um busão desse. E até hoje a linha rende muito à empresa. A partir disso eles ficaram fixos nela. Até hoje não se sabe o número de anos que os carros ficaram fixos na linha, a estimativa é de 3. Em 2009, já com seus 11 anos de uso, eles foram vendidos e buscaram novos ares e donos. O 5921 foi vendido para a Pratestur de Belo Horizonte. Lá ele teve o prefixo 23.000 entre 2010 e 2016. Após a Pratestur ele foi para a Via Vitória, de Vitória Espírito Santo. Lá ele recebeu o prefixo 2000 e ficou do começo de 2017 ao fim de 2018. Após a Vitória ele foi para a Meli Turismo, de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, com o prefixo 2000. Sua passagem foi curta, não completando sequer um ano. Desde setembro de 2019 ele circula sem identidade, com prefixo 10.000. Por fim, o 5922 teve o mesmo destino do irmão 5921. Após a Marrom foi para uma empresa de Belo Horizonte. Lá ele foi para a Brisatur, e rodou somente um ano e meio ou menos. Lá ele ocupava o prefixo 7340. Em uma de suas viagens pela BR-262, em 11 de maio de 2011, o motorista viu um princípio de incêndio. Ele parou o carro num posto de gasolina, evacuou o veículo, e viu as chamas consumi-lo por inteiro. Porém, em Minas Gerais, tem um Paradiso GV, rodando com as placas daquele que é um dos veículos mais icônicos da Marrom.
Antes de rodar sem identidade, o carro pertencia a El Shaddai Turismo, com prefixo 14.000, até outubro de 2017. Porém a placa sempre foi a GR 2302, porém num certo dia, ele é visto já sem identidade, com a placa do carro que ficou em chamas. Porém fica uma incógnita como aquela placa foi parar lá após mais de 5 anos. Obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever aqui no nosso canal. Lembrando que curtindo, compartilhando, comentando e divulgando, você estimula a criação de conteúdo, e claro aqui quem manda é você inscrito do canal. Um forte abraço, e até a próxima.